A gente está tentando mudar um pouco esse negócio de ser reativo com relação aos dados e ser proativo em relação aos dados. Eu me chamo Clóvis, atualmente eu faço doutorado no Centro de Informática. Minha área de pesquisa hoje é parte epidemiológica, né, de computação, utilizando IA para fazer essa identificação epidemiológica. E a Brain ela foi construída através de um desafio que foi lançado pelo Ministério Público de Pernambuco. O Ministério Público lançou o que a gente chama de OIL, que é uma inovação aberta, é um Open Innovation Labs. E desse desafio a gente conseguiu apresentar uma boa proposta e aí ganhar esse desafio. E aí a gente criou a Brain voltado a trazer, né, tudo que houvesse de melhor na academia para a indústria, né? Porque a gente sabe que muitas coisas são desenvolvidas em tese de mestrado e doutorado, mas que na verdade acabam morrendo na biblioteca. E aí veio a questão da pandemia, né? Veio a pandemia e aí a gente foi lançado esse desafio de como fazer essa triagem de forma semi-automatizada, né, para ajudar a população. E aí a gente teve a felicidade de criar o Atenda em Casa, e que hoje aí já não só está em Recife, mas em outros 97 municípios do estado, né, e ajudando realmente e salvando vidas, que isso é o melhor. Eu sou Yuri Batista Teles. Atualmente, um ponto de dados, de análise que a gente faz, bem recente com relação à vacinação, tratar os dados e disponibilização de dados da vacinação para o governo federal, como tratar esses dados, como gerenciar esses dados também, apresentar de forma mais simples, né, para o gestor da saúde entender como é que eles funcionam, como é que eles distribuem esses dados, como é que eles reportam esses dados da vacinação. E também a gente tem como a nossa primeira iniciativa foi um aplicativo com relação ao Covid em si. E o Atenda em Casa, basicamente, ele serviu para fazer inicialmente uma pré-triagem inicial do sintoma de Covid, e caso esse sintoma seja julgado como um grau alto ou médio, ele pode entrar em contato com o profissional de saúde diretamente, para ter uma teleorientação. O Atenda em Casa hoje ele possui um dashboard para os gestores. Existem os gestores do município do Recife, existem os monitores do estado que consomem essas informações. Essas informações elas vão desde a quantidade de usuários que acessam a plataforma cadastrados, até a quantidade de atendimento, histórico de cada usuário, quais foram os sintomas mais apresentados, né? E além de o Atenda em Casa possuir o atendimento para triagem de Covid, ele tem também um monitoramento e além desse monitoramento dessas pessoas, também há o atendimento psicológico, né, dos profissionais que atendem as pessoas que, na verdade, estão sendo acometidas de crise de pânico e dentre outras referentes devido ao isolamento social, né? Então, todos esses dados são colocados nesse dashboard gigante, né, onde os gestores têm esse acesso e daí eles conseguem tirar essas métricas para gerar medidas de controle mais eficientes. Como, por exemplo, quais são os pacientes que ficaram em stand-by por muito tempo e não receberam aquele atendimento de um psicólogo e quanto tempo ele está esperando aquele atendimento do psicólogo, qual foi a última consulta dele. Se quando eles entraram no aplicativo, se já faz 7 ou 21 dias para eles fazerem a ligação para estar fazendo um acompanhamento, se aquele paciente evoluiu dos sintomas ou se ele foi internado. Então, assim, todas essas informações eles acompanham diariamente e isso também se junta aos dados que são divulgados na imprensa, né, que semanalmente a imprensa consome essas informações também de pessoas que dentro do município que usaram o aplicativo, dentro do estado que usaram o aplicativo e que possuem quadros de acompanhamento, como que são os quadros vermelhos, né, os vermelhos e os amarelos. Então, dentro do aplicativo, a gente tem 4 classificações. A classificação azul, que é aquela pessoa que entra e que, na verdade, é só o curioso, ele vai entrar para saber como é que é o aplicativo, ele não apresenta nenhum sintoma. Tem o verde, que só apresenta sintomas gripais. O amarelo, que apresenta, além de sintomas gripais, ele também tem uma comorbidade associada. Tá? Ele é um cardiopata, ou é uma gestante, ou é um idoso. Então, ele é classificado como amarelo porque esses sintomas gripais eles são facilmente confundidos com os sintomas da Covid, e aí eles passam para um atendimento.
E os sintomas vermelhos, que realmente é a soma do todo, né? Além dele ter sintomas gripais, ele tem sintomas relacionados ao Covid. E aí, esses números dessas pessoas amarelas e vermelho, eles conseguem também sentir, através de mapa de calor, quais são as regiões que mais estão ocorrendo esses casos, né? Quais são as unidades de saúde, por exemplo, que eles mais são indicados a ir, se porventura os sintomas forem de gravidades altas, né? Eu consigo também medir a quantidade de solicitações de SAMU. O município ele consegue fazer essa triagem, consegue entender quais são as localidades que possuem mais risco, estarem alocando mais recursos e alocando mais profissionais e dando uma atenção maior àquelas áreas específicas. E os dados em si começavam a orientar os profissionais de saúde e também os gestores da saúde a realocar informações, profissionais e recursos para combater ou minimizar os efeitos da pandemia. Através desses dados, através dessas informações, a gente conseguiu, por exemplo, ter alguns insights como assim, a grande parte da população de estratos socioeconômicos mais baixos, eles não conseguem ter acesso ao serviço de saúde como deveria, né, por exemplo. Aí a gente sabe que a gente precisa atingir esse público, porque ele é o que mais necessita. Então, geralmente, os públicos que têm mais acesso ao serviço de saúde são a partir de um salário mínimo, né? Então, as pessoas que são abaixo de um salário mínimo, eles não procuram muito. Então, mesmo dentro dessas unidades especializadas que estão dentro dessas zonas sociais mais vulneráveis, a gente conseguiu identificar também áreas que não são cobertas de saúde dentro do município, que isso é um fator bem importante. Então, muita coisa social a gente conseguiu identificar, até que a gente conseguiu também traçar um protocolo, né, que é o que a gente está fazendo agora, criando um protocolo de como as cidades devem se portar para um possível novo pandemia, né? Porque a gente sabe que as variantes da Covid-19 elas podem se tornar novas pandemias, como a variante Alfa, por exemplo. Então, como é que você deve proceder para resolver esse problema de forma mais enérgica? Será que só as medidas de isolamento social, horizontal e linear, elas são úteis o suficiente para isso? Então, como é que você analisa esses estratos sociais? Vai ser para o saneamento básico? Então, todos os municípios no país têm essas divisões bem definidas. Né? Qual é a regra que eles utilizam para definir essas pessoas, sem levar em consideração os censos e esperar que o IBGE mande censo? E esse censo só sai a cada 10 anos. Então, se eu usar um censo de 10 anos atrás, eu sou defasado pra caramba para tirar um insight agora. Com isso, com esses dados, olhando para essas informações, a gente conseguiu tirar todos esses insights do que você precisa fazer quando você estiver de frente de uma nova pandemia, ou estiver de frente de uma nova doença infecto-contagiosa a nível de epidemia mesmo, né? Você sabe onde você vai atacar com mais eficiente e trabalhando como a gente sempre tenta fazer aqui, que é trabalhar de forma proativa e não de forma reativa, né? A saúde hoje, ela reage ao que acontece. Então, eu só vou entender que existe um surto quando o surto já estiver instaurando o caos aqui dentro do município. Eu não consigo trabalhar antes disso. Então, as campanhas, geralmente, elas não são feitas no momento como profilaxia, né? Como prevenção. As campanhas são feitas para reduzir o avanço. Mas o avanço já houve. Então, a ideia da gente é especificamente isso. Essas ideias só vieram, esses insights só vieram analisando esses dados que a gente coletou de saúde agora com a Covid.